agora da Europa, Jamil Chad, na Band News FM. Contato estabelecido com o Jamil Chad, direto da Europa. Temos alguns assuntos para tratar hoje, Jamil. O primeiro deles é com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As denúncias contra ele no Tribunal Penal Internacional, por desmontes de algumas políticas importantes durante a gestão dele, estão caminhando. O que deve acontecer? Quais devem ser os próximos passos? O que pode acontecer na prática para o ex-presidente brasileiro? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, meu caro. Bom feriado a todos vocês aí. Aqui na Suíça não é feriado, não sei se você sabia, Renan, mas aqui não é. Tô sabendo, em outros países também, né? Curioso, mas enfim, falta de trabalhador, deve ser isso. Olha, não, agora sério, sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade é uma série, são várias medidas que vão ser tomadas, que já estão sendo tomadas, que no fundo colocam muita pressão sobre o ex-presidente. A primeira delas é amanhã, desembarca no Brasil a primeira missão realizada pela ONU para investigar o genocídio no Brasil. Essa é a primeira vez que o Brasil aceita essa missão, essa delegação da ONU. É uma delegação que não existe só para o Brasil, porque alguém vai falar, mas em tal país? Não, eles também vão a tal país, então não é uma exclusividade brasileira. Essa investigação ela é feita em todos os lugares onde o risco de genocídio exista, portanto, ela não é algo feita contra o Brasil, nada disso. E aí, o que existe, e essa é a novidade, é pela primeira vez o governo brasileiro aceita o pedido da ONU para que essa delegação desembarque no Brasil. Ela vai aos territórios do povo Yanomami, vai também para o Mato Grosso do Sul, também em terras indígenas, e claro, o eventual relatório que ela produzir vai alimentar justamente as denúncias contra quem? Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque, claro, o foco dessa missão, ela vai ser, obviamente, toda a situação brasileira, mas, em especial, os últimos 4 anos. Então, claro, isso coloca uma pressão internacional extra sobre o ex-presidente Bolsonaro. Primeiro ponto. Segundo ponto, no Tribunal Penal Internacional, como você disse, são várias as denúncias que já chegaram desde 2020, várias, pelo menos 6, para você ter uma ideia. Algumas não foram aceitas. De fato, algumas foram encerradas porque ou a queixa não era exatamente construída de uma forma sólida, ou porque ela era mais panfletária do que, de fato, legalista, porque, afinal de contas, ali é um tribunal, não adianta você vir com queixas, etc. Você precisa trazer, obviamente, fatos, ou pelo menos suspeitas, e construir isso tudo de uma forma legal. O tribunal, algumas delas já encerrou, já disse que não é o caso, mas outras estão passando neste momento pelo processo de admissibilidade. O que é isso? É o tribunal decidir, eu tenho ou não competência para tratar desse tema. E as fontes que nós temos no tribunal indicam que existe uma chance real de que o tribunal aceite pelo menos uma dessas queixas, o que, claro, já seria suficiente para fazer um estrago gigantesco, porque, afinal de contas, pela primeira vez na história, nós vamos ter um ex-presidente, um político nacional, porque nenhum outro político brasileiro jamais foi, de fato, investigado por um tribunal internacional. E aí teríamos, eventualmente, esse caso. Então, aí também o cerco se fechando. E, em terceiro lugar, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que vai apresentar ainda no mês de maio mais um dossiê ao tribunal em Haia, e aí especificamente sobre a situação do povo Yanomami. Então, como você vê, Renan, é uma enxurrada, na verdade, de medidas e, claro, com uma situação muito clara por parte dos organismos internacionais de que eles não vão esquecer o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. E em paralelo a isso, investigações acontecem internamente quando a gente fala sobre o território Yanomami. A gente trouxe agora há pouco nos nossos destaques movimentações importantes de ministros, ou de ministras, nesse caso, do governo, que foram até Roraima numa comitiva para observar como estão ali, como está a comunidade Yanomami depois de ataques no último fim de semana. Então são coisas que vão correndo paralelas, né? Esse olhar internacional que é importante e interno também, embora a gente esteja falando do governo Lula, que justamente o oponente de Bolsonaro, na tentativa de Bolsonaro à reeleição, mas são investigações, olhares paralelos sobre uma mesma questão, né?
Exatamente. É o princípio da complementariedade, porque, de fato, o Tribunal Penal Internacional não pode, vamos dizer assim, repetir a mesma investigação que acontece no Brasil, ou não pode punir se um tribunal brasileiro já tiver punido. Ou seja, você não pode ter uma dupla punição. Isso é um princípio básico do direito, né? Você não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Então, obviamente, são questões que estão sendo justamente avaliadas. E justamente esse é um ponto. Agora, se o Tribunal Brasileiro já investigar, já está suficiente? Não. O Tribunal Penal Internacional ainda assim pode assumir caso os crimes que o Tribunal Penal Internacional avalie não estejam sendo avaliados no Brasil. Entre eles, crimes contra a humanidade e genocídio. Jamil, outro assunto importante aí na Europa é na França. Protestos que não começaram hoje, a gente vem falando já de algum tempo, desde que começaram as discussões sobre mudanças na lei previdenciária. E hoje, Dia do Trabalho, Dia Internacional do Trabalhador, protestos pegando em Paris, né? Muitos protestos, de fato, não só em Paris, em Lyon, em Marseille, em várias das grandes cidades francesas, quase 200 pessoas detidas, isso na França inteira. Então você, obviamente, vê que a tensão ainda é muito grande. Em vários pontos da capital da França, protestos muito violentos, inclusive, com também uma reação da polícia extremamente violenta. Então você teve, tanto em Paris, já acaba, na maioria dos casos, a maioria já foi encerrado, mas aqui 9h15 da noite, 9h13, mas ainda muita repercussão, porque, claro, foi um dia bastante tenso na França. Só para a gente recapitular, o que aconteceu é que há alguns meses o governo de Emmanuel Macron aprovou uma reforma da Previdência, aumentando a idade da aposentadoria de 62 anos para 64 anos. E isso feito de uma forma bastante atropelada no parlamento francês, o que deixou, claro, a classe política e muita gente da sociedade civil extremamente descontente em relação à atitude do governo de simplesmente ir adiante com a reforma sem uma consulta mais ampla. E aí, muitas greves aconteceram nos últimos meses, greves em vários setores, para você ter ideia, até a rádio pública francesa parou, se colocava na rádio, não estava, eles simplesmente tinham desligado, basicamente, o noticiário, isso por muitos dias, e, claro, mesmo assim, a reforma foi adiante, e hoje, claro, aproveitando o Dia do Trabalho, essas centrais sindicais, mas também partidos políticos, sociedade civil, se uniram justamente para esses protestos extremamente violentos, uma situação extremamente tensa. Essa tensão foi adicionada diante do fato de que foi revelado que o governo autorizou que drones monitorassem as manifestações. Isso deixou a sociedade civil ainda mais irritada em relação a esse tipo de monitoramento. E, claro, essas imagens que talvez vocês já tenham visto aí no Brasil, basicamente são os resultados aí de meses de uma tensão muito grande entre a sociedade e o governo.